boa tarde. Vamos falar hoje então um pouco sobre mobilidade individual inclusiva. E quando a gente coloca um assunto como inclusiva no nome, sempre tem uma pergunta se isso é um risco ou uma oportunidade, se vale a pena fazer, se vale a pena o investimento ou não. Mas antes de falar sobre a mobilidade inclusiva, eu queria falar um pouco sobre a mobilidade individual, que pode se configurar de diversas formas, né? Pode ser um patinete, pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um SUV. A questão que a gente analisa quando a gente fala de mobilidade individual em que item que vale a pena a gente estar colocando um investimento, né? Quando essa mobilidade individual é um item utilitário, de utilidade, de uso racional, ou quando ela é um objeto de desejo, né? um sonho de consumo do brasileiro. Acho que todos vão concordar comigo que o que agrega valor, o que traz valor, tanto para o cliente quanto para quem está trazendo esse serviço, é quando você agrega esse valor e quando isso é um sonho e um desejo de consumo. E aí eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. O primeiro foi uma pesquisa que a Caratz Insights fez, perguntando para o público quais são os seus desejos de consumo, numa pesquisa sobre tendências do varejo para 2022. E isso aqui foi o que os entrevistados responderam. E a gente consegue perceber que temos 3 grandes itens, né? Um que a gente conhece já, que é a casa própria. Então o brasileiro tem esse sonho, esse desejo, e já era esperado que estivesse em primeiro lugar. Só que em segundo lugar, em terceiro, praticamente empatados, a gente tem a viagem e o carro. E quando a gente fala em carro, a gente está falando do carro mesmo. A moto também aparece aqui, a moto aparece com 3% dos respondentes. A moto é muito mais visto como um item utilitário do que realmente o item de sonho. Então o brasileiro, existe, a gente já sabia disso também, que existe esse sonho, esse desejo de ter um carro. A questão outra é, o brasileiro acha que é possível conseguir esse sonho, concluir esse sonho? A Caratz também perguntou e a resposta aparece aqui. Então a casa própria agora aparece depois, quer dizer, o brasileiro acredita que é menos provável, apesar de ser um sonho, um desejo, que é menos provável ele conseguir atingir esse sonho. E naturalmente, mesmo que um sonho seja muito pouco provável, mas seja um sonho, ele vai colocar menos energia nisso aí. Então a gente acredita que o brasileiro acaba colocando o esforço dele nos sonhos que são mais palpáveis. E o carro acaba sendo um desses sonhos, como essa pesquisa indica. Continuando com alguns números, que eu adoro números, quem me conhece sabe disso. Eu queria trazer então a forma como o brasileiro vai atrás dos seus sonhos. Então, a gente sabe, pelas notícias aí na mídia, o brasileiro hoje está no momento mais endividado da sua história. 80% dos brasileiros têm uma dívida em seu nome. Mas mesmo assim, nos últimos 12 meses, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, junto com a SPC, fez uma pesquisa que nos últimos 12 meses, 16% dos brasileiros contraíram novas dívidas. E que desses 16%, 50% foram financiamentos para veículos, né? Foram créditos automotivos. E é o que estava em primeiro lugar. Então, o brasileiro se endivida para poder adquirir um carro, em primeiro lugar. Ele está buscando o seu sonho, indo atrás do seu desejo, né? Essa mesma pesquisa identificou que o brasileiro não é irracional quando faz isso. 8 em 10 brasileiros, 82% dos brasileiros, avaliaram as parcelas, as taxas de juros, para saber se aquela parcela cabia no seu bolso, né? Avaliou o orçamento para ver se aquilo era viável, se era possível. E mais ou menos a mesma quantidade, aí 76%, também quase 8 em 10, dizem que estão em dia com essas parcelas. Esse número de 24% que não estão, podemos encaixar como uma inadimplência, e é mais ou menos o que a gente vê nas pesquisas do IBGE, da inadimplência brasileira, que está na faixa dos 29% hoje, né? Inadimplência de uma forma geral, de todo o segmento financeiro, né? E o mercado é implacável. Dessas pessoas que estão inadimplentes, 40% acabaram sendo negativadas. E isso impede que essas pessoas consigam ir atrás de seus sonhos, né? Porque vai ter sempre um crédito negado e um impedimento para ela seguir em frente. Vamos falar agora um pouco do segmento automotivo. Então, os dados do B3 dizem que em 2019, a gente tinha cerca de 10% de inadimplentes. E eu coloco aqui os inadimplentes, inclusive os em atraso, que não são totalmente inadimplentes, mas os que estão em pagamento em aberto depois dos 15 dias. 10% estavam
E tinha uma tendência de queda, o número vinha baixando com o tempo. Veio 2020 e veio a Covid, né? Covid gerou desemprego, Covid gerou queda de renda, a Covid gerou, como efeito colateral da economia, uma alta de preços, principalmente no setor automotivo, a gente acompanhou esse efeito, e também gerou uma alta de juros, dificultando ainda mais o brasileiro, tanto adquirir crédito ou até para cumprir seus compromissos. O que aconteceu em 2022 é que hoje essa inadimplência está em 12,2% e com tendência de alta, né? E aí, nesse momento, e também a concessão de crédito vem caindo desde 2012. Em 2012 a gente teve aquele anos maravilhosos da indústria automotiva, né? Recorde de vendas, recorde de produção e concessão de crédito, né? Mais de 40% das vendas eram via crédito imobiliário. Isso foi caindo, né? Chegou a crise econômica, isso foi caindo, chegou a 30%, até abaixou de 30%. E depois da retomada econômica, depois dessa recessão econômica que a gente passou, esse crédito vinha subindo aos pouquinhos, mas aí veio a Covid de novo em 2019. 2020 é um caso à parte, porque na verdade não foi o crédito que aumentou, as vendas do carro que desabaram e o crédito que foi concedido acabou elevando essa avaliação comparativa, né? Mas o que importa aqui é o de 2019 para hoje o que mudou, e pouco mudou, né? Hoje o crédito está sendo concedido no total de vendas de carros, tanto novos quanto usados, os dois somados, em torno de 35 no passado para 32 esse ano, né? E aqui a gente para pensar um pouco, né? Se você fosse avaliar um projeto para incluir mais pessoas na mobilidade, né, individual, no sonho de mobilidade, que seria a aquisição de um carro, com esses números friamente, você acabaria concluindo que não valeria a pena, né? Você tem uma alta inadimplência, você tem pouco crédito sendo concedido e talvez muitos imaginariam que não é um bom negócio. Nós pensamos o contrário, né? Se você pensar na situação que nós vivemos durante o Covid, a situação de desemprego que teve, você aumentar a inadimplência em 2%, em 2 pontos percentuais, isso é muito pouco. Isso não é tão impactante. Você ter 70% de pessoas que ainda pagam à vista o carro, né? Isso não é uma situação tão calamitosa, e você ainda tem uma situação de crédito sendo concedido na faixa dos 35%, o que não está tão longe do nosso histórico. Na verdade, o que a gente sabe é que ninguém gosta de ser devedor. O brasileiro não gosta de dever. O brasileiro quer pagar seus compromissos. Ele quer ter a chance de fazer isso. Ele quer ter a oportunidade de cumprir esses compromissos. E ele vai valorizar, ele vai gostar e vai se comprometer com quem faz isso por ele. Então essa é a nossa análise, e se o meu momento de responder aquela pergunta inicial, se é um risco ou oportunidade, nós avaliamos que isso é uma oportunidade. Aí eu trago alguns dados adicionais aqui para vocês. Hoje no Brasil a gente vive uma situação que a gente chama de o círculo vicioso do crédito, né? Hoje as pessoas têm menos oportunidade, né, de cumprir seus desejos, de ir atrás de seus sonhos, porque tem pouco acesso a um crédito. Essa restrição de cumprir sonhos, de desejos, acaba restringindo ela em outros sonhos e desejos, né? A pessoa deixa de estudar porque não tem um carro para ir, a pessoa não consegue um emprego longe da onde mora, um emprego melhor porque não tem como chegar lá. E se ela não consegue melhorar de vida, não consegue fazer um curso porque não tem crédito, não consegue comprar um carro para poder trabalhar melhor, os bancos vão continuar reprovando essa pessoa. E os bancos vão continuar reprovando essa pessoa, a pessoa vai continuar tendo acesso desigual à mobilidade individual. Então, isso gera uma situação em que metade dos pedidos de financiamento no Brasil, isso é uma média, algumas regiões são mais, outras regiões são menos, isso muda até dentro de bairros em cidades, mas na média 40% dos pedidos de financiamento do Brasil são negados. O que acontece? A gente tem mais ou menos 14 milhões de vendas de veículos no Brasil, a gente somando aqui carros usados mais carros novos, né? Se eu consigo conceder lá 30% a 33% de crédito para essas vendas, isso significa que 4,6 milhões mais ou menos de vendas são financiadas, né? Mas tem um efeito colateral. Mais de 3 milhões de vendas, um pouco mais de 3 milhões dos pedidos de financiamento são negados. São 3 milhões de carros que deixam de ser vendidos. São 3 milhões
de comissões a menos pagas para vendedores. São 3 milhões de margens de carros que concessionários não ganham. Isso é um desastre econômico. Será que a gente não consegue aproveitar um pouquinho desse pessoal que diz que foi só por causa de um nome sujo, uma conta que não pagou, um cartão de crédito que atrasou, né? Talvez até mesmo uma conta que ele não concordou em pagar e está na justiça para verificar isso. Está com o nome sujo e não consegue esse crédito. Ou tem renda insuficiente. Hoje a gente sabe que as relações de trabalho mudaram. Nem sempre você consegue formalmente comprovar uma renda que você tem. Será que os bancos estão concedendo crédito no novo modelo de trabalho, um novo modelo social? A gente não sabe disso, mas a gente acredita que a realidade é mais próxima disso aqui. Desses 3 milhões, existe uma zona, né? Existem os vermelhinhos reprovados, existem os verdinhos aprovados, e é como o mercado vê esse universo dos consumidores. A gente quer ver como uma faixinha amarela, que a gente chama de aprováveis. A gente acredita, eu acho que a gente conversa com muitos lojistas, muitos concessionários, que muitas vezes a gente recebe uma ficha negada pelos bancos e eles falam, por que essa ficha foi negada? A gente não consegue entender por que esse cliente não conseguiu aprovar o crédito dele. O que a gente não sabe é quanto por cento disso a gente consegue aproveitar, né? Quanto por cento disso a gente consegue confiar, dar mais um passo, dar mais uma chance para essa pessoa conseguir o crédito dela. E eu acho que a gente tem ferramentas, tem formas de analisar diferentes que vão além do que hoje as modelagens de crédito estão fazendo, né? Hoje, a gente, como a gente falou, hoje tem novas relações de trabalho, né? Hoje tem contratos informais, contratos PJ, contratos por tempo determinado. Quer dizer, será que os bancos estão levando isso em consideração? Será que os bancos estão levando em consideração novas formas de fontes de dados? As pessoas estão muito mais dispostas em rede social, tem os dados compartilhados com várias outras empresas, né? E a gente tem também, claro, a ferramenta da recuperação econômica, que isso em algum momento no Brasil vai acontecer e as pessoas vão poder estar num patamar de renda e de possibilidade de pagamento muito melhor. A gente acredita que hoje o mercado ainda não está preparado para lidar com essa nova realidade social, né? E a gente acredita que aí está a oportunidade de você transformar esses aprováveis em realidade. Vamos falar um pouco de tendências agora, esquecer um pouco os números. Eu peguei uma pesquisa da McKinsey Consultoria de 7 anos atrás, que já se falava em novos modelos de mobilidade no mundo e no Brasil inclusive. Aqui, ela está falando principalmente da mobilidade individual e já estava comentando sobre essa evolução da noção de propriedade para uma noção de uso, né? Isso já é muito comum, por exemplo, em imóveis. A gente aluga imóvel, ninguém fala nada com isso, apesar de ser um sonho de ter a casa própria, o brasileiro aluga, sem problema, sem reclamar. Por que um carro não pode ser o mesmo? Então, hoje, a gente vê uma tendência no mercado que já está traduzindo essa tendência dessa visão de propriedade, né, do sonho do brasileiro em possuir um carro de uma forma talvez mais utilitária, de utilizar o carro sem precisar ter a posse dele. Então, hoje a gente está vendo aí uma explosão de locadoras, tanto das tradicionais quanto das montadoras, que estão lançando produtos de carro por assinatura, né? Geralmente esses carros estão aqui nos carros novos, né? Então temos as locadoras, as montadoras e as locadoras. Os carros novos geralmente são utilizados para as locações de longo prazo, acima de 12 meses. E temos carros usados também sendo em processos de locação de até 12 meses, locações de médio prazo. Do lado direito são, eu diria, a locação B2B, né? Temos um nicho específico, que é a locação para aplicativos, que está a Cove, e temos já, que é um mercado que é bastante tradicional, que é a terceirização de frotas, né? Que aí as locadoras alugam esses carros para outras empresas que vão dar para os seus representantes de vendas, para os seus executivos, etc. Falando do mercado de locação, hoje a frota de locação brasileira, dentro da frota de locação brasileira, cerca de 10% dessa frota já está alocada em carros por assinatura. Isso é uma estimativa feita nos números que a Abla divulga no seu anuário, né? Só que ela vai divulgar desse ano, só ano que vem. Então, uma estimativa que a gente fez em cima dos números da Abla, que cerca de 10% desses veículos, dessa frota já é de assinatura. Isso significa em torno de 100 a 120 mil carros rodando com contratos, né, de uso. Se você fizer uma outra avaliação e pensar no mercado brasileiro de vendas de carros, e considerando que essas locações têm um prazo médio de cerca de 24 meses,
Então a gente pega dos últimos 2 anos cerca de 2 milhões de carros vendidos. Se eu coloco 100, 120 mil nesses 4 milhões, isso quer dizer que eu tenho cerca de 3% dos carros vendidos nos últimos 2 anos foram alocados para carro por assinatura. 3% é pouco. Não é. É um conceito muito novo. Nasceu há 6, 7 anos atrás com a Porto Seguro. Começou a deslanchar agora. E a gente tem já 3% das vendas do Brasil sendo alocadas para utilização e não propriedade. Eu acho que, apesar do número ser pequeno, indica uma tendência muito promissora para o futuro nesse tipo de utilização do serviço, nesse tipo de utilização desse serviço, seja um produto comprado ou um produto alugado. Bom, tinha uma lacuna aqui que eu não comentei antes. Alguém está fazendo isso no Brasil? Fazendo aluguel para clientes finais de carros usados? Tá. Hoje a Carflip está fazendo esse serviço, né? A gente está crescendo no mercado agora e a gente fala um pouco mais sobre ela no final. Porque todo esse serviço de mobilidade entra num guarda-chuva chamado MaaS, ou Amazon Mobility as a Service. E dentro desse Mobility as a Service a gente tem especificamente o produto de Vehicle as a Service, né? O veículo como um serviço. E agora, como é que eu vendo no Brasil esse conceito de aluguel de veículos num país que tem como sonho, como desejo, possuir um carro? Primeiro vamos perguntar se isso é verdade, né? Aí eu trago uma outra pesquisa feita pelo site Statista, é um site mundial aí que faz pesquisas de vários tipos de análises, de vários tipos de pesquisas. E ele perguntou para muitos clientes, desculpa estar em inglês, tá, gente? Não deu tempo de traduzir, peguei direto o site deles. Mas quem não é proprietário de um carro hoje, está disposto a comprar um carro brevemente? O Brasil aparece em segundo lugar entre os consumidores que têm o carro como uma aspiração, né, de comprar o carro. Mas espera aí, então eu tenho o brasileiro que tem um sonho de consumo, um desejo de ter um carro. Metade dos que não têm carro querem comprar um carro. Como é que eu vendo, né? O número de carros por assinatura está muito pequeno, mas é uma tendência. Como é que eu vendo esses carros? Como é que eu vendo esse tipo de serviço para esses clientes? Vamos trazer um pouco mais de números aqui, porque vai ser um trabalho árduo. Outra pesquisa do SPC junto com o CNDL, agora com parceria com o Sebrae, traz que 70% dos consumidores brasileiros nunca ouviram falar no produto por assinatura, né? Não conhecem, não sabem como funciona. Desses 30% que sobraram, só 14% estão realmente utilizando, certo? E aqui vai aparecer aquele item de novo que a gente vem falando, né? E desses 86% que sobraram, 47% fazem questão de ter o carro, né? É uma mentalidade que vai mudar? Pode ser. Está evoluindo, a gente está aprendendo, a gente está vendo como isso vai acontecer. Muitos consumidores, e a gente ouve isso todos os dias do nosso trabalho, a gente oferece uma locação e ele quer ter a propriedade. Então, eu coloquei aqui 5 itens que a gente acha que é o caminho futuro para a gente construir essa oportunidade de conseguir colocar esse produto no mercado de forma que o consumidor, que ao mesmo tempo, né, tem essa visão de tendência, tem essa evolução para ver o veículo como um serviço, ao mesmo tempo que ele de repente quer ter a posse, porque é um sonho do brasileiro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu vou ter que ter a manutenção e a proteção desse ativo. Ele pertence a mim e eu vou proteger ele. Então se eu vendo um serviço desse, ele vai ter que estar segurado, vai ter que ter uma mecânica garantida e eu vou ter que estimular esse cliente a tratar bem esse produto. Dito isso, se esse cliente vai tratar bem esse produto, por que eu não ofereço para ele a possibilidade dele ter esse bem no futuro? Ele pode alugar, mas com opção de compra, que é o conceito que a gente chama de rent to buy, né? Comprar, alugar para comprar no futuro. Em terceiro lugar, ele tem que ter escolha. Então, se ele está querendo escolher um carro, ele tem que escolher o carro que ele quer para alugar. E hoje no mercado a gente sabe que uma dificuldade, e apareceu nas pesquisas, que eu não coloquei aqui nos slides, mas apareceu nas pesquisas, que um outro ponto de restrição desses clientes em relação a alugar um carro é que eles não têm escolha. Então eu tenho que achar uma forma de dar escolha para esse cliente, de pegar o carro que ele escolheu. Tem que ser um serviço on demand, que ele escolha exatamente o que ele quer. Em quarto lugar, tem que ser um produto acessível e flexível.
Eu tenho que saber negociar com ele, eu tenho que entender as necessidades dele e tentar adaptar o que eu vou entregar para ele no que ele pode fazer. É uma mensalidade mais baixa? É uma mensalidade para pagar depois de algum tempo? Ele quer dar uma entrada? Então eu preciso entender o que esse cliente precisa e saber negociar com ele. A acessibilidade aqui não é apenas o valor, né? É facilitar esse cliente ao acesso àquele serviço. E por último, eu acho um dos mais importantes é você aplicar mais inteligência ou uma inteligência diferente na avaliação desse cliente. E ter muito mais foco, não na inadimplência, mas no antifraude. A inadimplência é uma consequência. A inadimplência acontece não porque o cliente quer. A gente já conversou aqui. Ninguém quer ficar devendo. Ninguém quer ter um nome sujo. Agora, a fraude ela é premeditada. Quem faz fraude já queria fazer. Já vem com essa cabeça. Isso, acho que é o mais importante de evitar. E a inadimplência, a gente trata o cliente bem, a gente negocia com ele e dá a chance dele poder pagar, que ele vai querer pagar a gente. E eu queria terminar... antes de terminar, eu queria só demonstrar, então, a gente conversou sobre a Carflip, né, naquele slide, mas a Carflip não é única no mundo. Esse conceito de rent to buy já é feito na África do Sul e no México. A Planet 42 já faz isso, né, nesses dois países. E a gente trouxe esse conceito para o Brasil agora com a Carflip, tá? Mas é um conceito inovador. Eu não conheço mais ninguém que faz isso no mundo em larga escala, né? Então a gente está querendo trazer esse conceito para o Brasil agora. E para terminar, eu queria dar uma mensagem geral que é sobre a inclusão. Não é uma palavrinha bonita para você parecer bem para a sociedade, não é só isso. A inclusão é uma ferramenta econômica. A inclusão funciona como a economia circular funciona para o mundo da indústria, né? Você reciclar, você utilizar um material e trazer ele de volta para o começo como matéria-prima, é a mesma coisa aqui, né? O cliente que você inclui na mobilidade aqui especificamente, não é só ele que vai ficar feliz. Quando você vende um carro, inclui esse cliente e vende mais um carro, é um vendedor que recebe mais uma comissão, é um concessionário que consegue girar seu estoque mais uma vez. Esse concessionário, esse lojista, esse vendedor, com essa comissão a mais, vai comprar mais uma coisinha no supermercado. Esse dinheiro circula, a economia circula. É uma ferramenta de liberdade e de crescimento econômico, né? E a gente quer participar disso. A gente faz questão de participar e trazer esse crescimento junto com vocês. Obrigado.